Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nathan Longoni da Eyes Analytics. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre planejamento estratégico orientado a dados. A gente já viu no vídeo anterior o que é um planejamento estratégico, uma estratégia de negócios. Te dei uma passadinha de vassoura em cima dos pilares, quais são os principais conceitos que regem um planejamento estratégico, uma estratégia de negócio, de certa forma até tradicional e conservadora. Hoje a gente vai fazer, nada mais justo, né, de que trazer um pouco para a nossa realidade, que é da tomada de decisão orientada a dados. Então, orientação a dados na sua estratégia, como ter uma estratégia orientada a dados. Antes de mais nada, se você como nós aqui na Isaac acredita que o futuro dos negócios é informação, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram. A gente está gerando conteúdo constantemente sobre a tomada de decisão orientada a dados. Então se você quer levar essa cultura, né, do inglês bonitinho, data-driven, para o seu negócio, para a sua empresa, a equipe que você faz parte, acompanha a gente aqui. Pô, a gente está gerando muita coisa legal e ainda tem muita coisa bacana para vir na parte mais técnica, né? Mão na massa de como aplicar isso no dia a dia, beleza? Então vamos pro vídeo. I got the packs, you got the racks, it's nothing to hum to the stack. Cook it up, hook it up. She want my name on it. O que é esse planejamento estratégico, né? Essa estratégia de negócios orientada a dados? É muito simples, é basicamente pegar os conceitos que a gente viu sobre dados, informação e colocar ele como base para a construção de uma estratégia. Ou seja, eu não construirei nenhuma estratégia, nenhum planejamento estratégico em cima de coisas que eu não tenho informação o suficiente para a construção do mesmo. Então a informação acaba se tornando a base para a construção dessa estratégia. Se eu não tenho de onde consultar informação para montar aquela estratégia, quer dizer que eu não tenho embasamento suficiente para construir essa estratégia. Ela acaba sendo uma estratégia meio falha, que ela está muito suscetível a erros humanos. Então, coloque a informação e os dados como base para que o seu planejamento estratégico, a sua estratégia, as suas metas, consultem essa informação para entender se ela é viável ou não. Uma forma básica de tentar explorar um pouquinho mais essa estrutura, né, a informação na base e o planejamento e a estratégia, consultando essa informação para ser alinhada, ser montada, é seguir algumas dicas que a gente vai dar para vocês aqui. Pelo menos são as dicas que a gente leva para as empresas que a gente trabalha hoje nesse trabalho de orientação a dados, né? A dica número 1 é conheça o mercado, tenha informação e dados do mercado. Por mais que a tua estratégia seja totalmente internalizada, seja para coisas que estão na zona de controle da empresa, né, do cenário que é a empresa, é muito importante que tu tenha informações do cenário externo, porque eles também podem influenciar os teus planejamentos internalizados, né, as coisas que só dependem da parte interna, eles também podem influenciar. Então, qual é a recomendação que a gente dá? Hoje a gente vive num mundo extremamente conectado. Então, tenha o máximo de informações possíveis sobre o cenário em que tu está inserido, em que a tua empresa está inserida, na verdade. Colete informação. Eu gosto de falar isso, né? Dados nunca são demais, né? A informação ela tem que ser lapidada para que a gente não também polua muito a nossa zona de tomada de decisão com informações inúteis. Mas os dados, eles têm que estar disponíveis para que a gente consiga extrair desses dados as informações necessárias para uma decisão assertiva. Então, colete o máximo possível de dados. Um exemplo para fazer isso, acesse a internet, visite sites de concorrentes, sites de mercado, explore o que está sendo falado naquela região, no Twitter, no Instagram, no Facebook, entenda uma determinada região, uma determinada cenário, um determinado mercado, para você entender o que está acontecendo e levar isso para a montagem dessa estratégia. Por mais que não pareça correlacionado inicialmente, pode sim, quando tu juntar a informação A com a informação B, o dado A com o dado B, você ter uma informação valiosa que possa dar uma orientação a dados nesse teu planejamento estratégico. A dica número 2 é bem básica, mas é tão importante quanto, né? Conheça os números do seu negócio, certo? Muita gente tem esses dados, tem trafegando o dia inteiro dentro das suas empresas, né? Por que eu digo o dia inteiro? 99% das empresas hoje de pequeno, médio e grande porte possuem um sistema ERP, por exemplo, um sistema de gestão, que dentro dele existe um banco de dados de contas a pagar, contas a receber, vendas, uma série de dados que estão trafegando ali dentro. Extrai esses dados. Muitas vezes o próprio sistema ERP ele não vai fazer os cruzamentos que você gostaria para a tomada de decisão. Então uma sugestão é extrair esses dados em planilhas ou na forma que for possível, CSV, Excel, o que for. Pegue esses dados e manipule eles de uma forma que eles gerem algum tipo de informação que possa ser interessante para você. Eu vou dar um exemplo. Eu vou extrair uma carteira de clientes e o histórico de compra dessa carteira de clientes. Então eu vou olhar o quê? Esses clientes em determinados períodos compraram determinados produtos. Então quando eu começo a analisar isso, e dependendo do tamanho do volume desse meu banco, eu consigo entender padrões de consumo, que podem me fazer entender se determinado segmento ou produto dentro do meu mercado, dentro do meu negócio, está em ascensão ou declínio. Esse é um pequeno exemplo, a gente pode fazer isso com contas a pagar, contas a receber, quanto está subindo um determinado valor em relação a um dólar, então a gente pode acompanhar às vezes até um número como o dólar, para entender qual é
a percepção que vai dar, né? Qual que é a trajetória que vai ter o aumento de um determinado insumo na minha linha produtiva. Muitas vezes a gente tem um gap entre o aumento do dólar e o aumento de um insumo no mercado nacional. Só que isso geralmente tem um certo padrão quando a gente compra de um mesmo fornecedor. Então são diversas informações que a gente pode extrair e trazer para a nossa orientação, né? Para a gente conseguir criar informações através desses dados que façam sentido e que auxiliem esse planejamento estratégico. Dica número 3. Use esses números, tanto do mercado que tu pesquisou, esses dados de mercado, quanto os dados internalizados da sua empresa para construir previsões. O histórico ele fala muito, e com o histórico a gente consegue construir previsões de curto, médio ou longo prazo. Então é muito importante a gente trazer esses dados, analisar, definir e encontrar padrões para conseguir apresentar esses padrões. A gente olhando esses dados e criando padrões, a gente consegue presumir e criar assim probabilidade estatística de acontecer novamente. Isso pode sim influenciar muito o planejamento estratégico, tanto um planejamento estratégico que visam, digamos assim, variáveis externas, quanto um planejamento estratégico que é totalmente internalizado, né? Que é uma coisa que não tem muita influência pelo externo. Mas sim, tudo está conectado de certa forma, só realmente muda a intensidade com que está conectado. Então, essa dica é realmente, traga esses números, traga o histórico para construir previsões. Qualquer previsão de cenário pode ajudar os tomadores de decisão da sua empresa a tomar decisões mais conscientes. Outra dica que parece muito óbvia, mas muitas empresas negligenciam ou fazem de uma forma muito superficial, é acompanhar a sua concorrência. Quando eu falo acompanhar, eu estou sendo muito simpático. Eu quis dizer stalkear realmente, é perseguir a tua concorrência. Perseguir a concorrência seria não necessariamente só olhar o site e ver o que eles estão fazendo no site, ou tentar escutar os teus clientes falam deles quando vocês estão em alguma conversa, não. Uma dica é realmente imitar o consumidor dessa marca concorrente. O que é imitar o consumidor? Siga no Instagram, siga no Facebook, acompanhe as notícias. Existem diversas ferramentas hoje, freeware, ou seja, coisas gratuitas na internet, que te permitem monitorar os teus concorrentes, as marcas, tanto de notícias quanto informações que trafegam. Hoje a web, cara, a web é incrível, tudo tá lá, qualquer coisa no estalo de dedos já tá lá, e se tá lá, alguém pode estar acessando e lendo, e esse alguém tem que ser você. Então, acompanhe todos esses canais, todas essas áreas onde teu concorrente está, mas não só acompanhe, veja e entenda. Traga isso, copie, leve isso para algum banco de dados teu, nem que seja uma planilha no Excel, onde tu vai copiar lá determinados temas falados no Facebook, determinadas discussões faladas no Facebook, determinados posts no Instagram. Tu leve todos esses dados para dentro de uma área controlada por você. No futuro você vai poder acessar isso e começar a fazer alguns tipos de cruzamentos, ou seja, entender um pouquinho melhor coisas que estão acontecendo, em períodos que estavam acontecendo. Isso pode orientar os tomadores de decisão da empresa que você trabalha ou da sua própria empresa a montar em planejamentos estratégicos muito claros. Então acompanhe de perto, persiga seus concorrentes. É uma palavra forte, mas no cenário de negócios, de mercado, é uma guerra. Então tem que estar bem armado, bem informado, porque a guerra a gente ganha na informação e não é na batalha, não é no braço. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é crie ferramentas e modelos. O que eu quero dizer com modelos e ferramentas? Talvez isso seja um pouquinho mais complexo para algumas pessoas que não têm muito, talvez, o chão técnico, mas criar modelos, hoje a gente tem diversas técnicas aí, tanto de aprendizado de máquina, entre outros tipos de ferramentas que podem estar auxiliando a gente a montar modelos de tomada de decisão, ou seja, usar bancos de dados pequenos, grandes, de qualquer porte, para fazer análise e criar estatisticamente determinadas previsões. Então existem diversos, eu vou estar falando um pouco mais em outros vídeos sobre isso, que é um tema muito legal, principalmente para quem quer auxiliar a empresa que está, a sua própria empresa, a tomar decisões rápidas e precisas. Mas uma dica bacana é realmente criar seus próprios modelos. Comece criando no próprio Excel, eu sempre falo isso, é barbada. Cria um banquinho de dados de Excel mesmo, uma planilha, onde tu faça consultas, então ele fica alimentando essa planilha e faça consultas que vão lá gerar algum tipo de informação sobre determinada área. Um exemplo disso é a taxa de conversão. Anota lá na tua planilha quantas vendas são feitas, quantos orçamentos são feitos por mês no teu setor comercial, quantas vendas são efetivadas desses orçamentos, e vai fazendo uma computação para entender mês a mês quais são as taxas de conversão. Taxa de conversão a gente já falou no outro vídeo, tá? O que é isso? Mas é basicamente o percentual de vendas efetivadas dentro de um volume de orçamentos.
Então tu vai começar a entender os percentuais de vendas da tua equipe comercial. Isso é uma pequena informação, mas que vai auxiliar muito os tomadores de decisão a entenderem a capacidade de crescimento através de vendas da empresa. Faça isso para outras áreas, talvez até fluxo de caixa, coisa onde tu consegue estar alimentando numa planilha e gerando algum tipo de informação que os seus sistemas hoje não estão gerando, que são específicas do teu negócio. Eu sempre falo isso. Existem milhares de ferramentas, todas elas são muito legais, muito sofisticadas, com muita informação bacana, mas todo negócio tem as suas particularidades. E as suas particularidades desse negócio, elas têm que ser olhadas com atenção, porque às vezes o sucesso ou a derrota está nessas particularidades. Então essas ferramentas, a maioria das ferramentas que são bacanas para tu utilizar, elas não resolvem essas particularidades de negócio. Então tu tem que construir tuas próprias ferramentas para isso, tuas próprias ferramentas de análise, para que elas sejam adaptadas para o teu negócio. Beleza? A gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai ter vários vídeos falando sobre modelagem, geração de alguns modelos de análise, tanto de análise preditiva, quanto outros tipos de aprendizado de máquina que podem ser bem legais e úteis no seu dia a dia e que são muito mais simples do que parecem. Então, pessoal, agradeço a vocês por ter ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima. I got the packs, you got the racks, it's nothing to